Muito obrigado. Iniciamos esta jornada com muito bons aperitivos. Tivemos também ótimos pratos principais de peixe e de carne. Cada um comeu aquilo que pretendeu. A mim cabe uma sobremesa, que embora seja doce, muitos às vezes excluem de comer, não é? E é sempre assim, a horas não muito boas para a atenção, mas vamos fazer um esforço. Então o título desta reflexão é o Sacramento do Pobre, evangelizar as periferias. E eu sugiro que comecemos com esse doce de sobremesa, que é esse texto belíssimo, tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 1 a 9, que tendes convosco. Então Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Ora, fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam reclinados à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e com os seus cabelos secou-lhe os pés. A casa encheu-se do odor do bálsamo. Disse Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava prestes a entregá-lo. Por que razão não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e se deu aos pobres? Disse isto, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que ia depositando. Disse então Jesus, deixai-a para que o guarde para o dia da minha sepultura, pois pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Entretanto, uma numerosa multidão de judeus soube que estava ali e veio, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que ressuscitara dos mortos. Este texto do Evangelho segundo São João pode ajudar a contextualizar a presente reflexão sobre o sacramento do pobre, evangelizar as periferias. A história passa-se na aldeia de Lázaro, em Betânia, um lugar periférico, na casa de Marta, de Maria e de seu irmão ressuscitado dos mortos, Lázaro. Convida-nos a contemplar o escandaloso gesto de Maria, fruto da abundância do seu afeto, a ungir com perfume caro de nardo os pés de Jesus. Gesto que revoltou o discípulo hipócrita, de nome Judas, cuidador da bolsa, que objetou sobre a excessiva e inapropriada atitude de Maria. Mas o autor sublinha que a ele não lhe interessavam os pobres. O seu comportamento não tinha como objetivo uma preocupação social, pois o seu interesse era o dinheiro depositado na bolsa que ele tirava em vez de administrar com justiça e verdade. Impressiona e constitui um enorme desafio às nossas vidas a palavra de Jesus, que nos faz entender quem melhor o compreendeu e amou, a mulher e não o discípulo. Pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Na verdade, não é difícil perceber no contexto deste episódio e também na realidade contemporânea quanto o egoísmo é sempre fruto de exclusão e de pobreza. E geralmente neste lado estão sempre os discípulos, que o seguem e que comem à mesa com ele. O egoísmo, a autorreferencialidade, são atitudes que Jesus condena profundamente. Constituem uma pobreza que não é expressão de caminho para a plena felicidade. E por isso pobreza que Deus abomina, fruto da injustiça e do pecado. São várias as abordagens que podemos tecer a respeito da pobreza, mas a opção pelos pobres
constituirá sempre uma realidade básica e irrenunciável do ser cristão, da sua própria identidade e missão. Em muitas circunstâncias, há alguma gente que ouve a palavra pobre, para não se forçar a envolver na realidade do pobre, pergunta de quais pobres se trata, porque dá por certo que há muitos tipos de pessoas pobres. E assim os pobres passam a ser apenas uma classe deles, diluída entre os pobres homens, os pobres doentes, os pobres pecadores, até os pobres ricos. Mas isto não muda nem converte o coração, nem nos faz ter uma atitude de compaixão. Sabem que o antónimo de pobre é rico e que ambas as realidades pertencem à esfera económica, embora também tenham implicações sociais, antropológicas, políticas e até religiosas. Pobre significa, em geral, a falta contínua e estável de elementos básicos ou mínimos para viver. Esta última é conhecida por pobreza extrema, que nós chamamos de miséria. Mas pobre não é simplesmente aquele que não tem nada, senão aquele que não tem como ter. E isso pode acontecer devido à falta de desenvolvimento humano, às injustiças, ou porque a estrutura produtiva e sociopolítica impede que os pobres, como grupo, escapem da pobreza, mesmo trabalhando no duro, como nós dizemos, e até bem. Ouvimos também falar noutras dimensões de pobres ricos, por causa das preocupações que estes têm para preservar e aumentar as riquezas e por causa da enorme desumanização que criam, fruto de colocarem o coração nas próprias riquezas. Por este último motivo, também se fala de pobres pecadores, porque o pecado tira a vida dos outros e desumaniza quem o comete. É fruto do egoísmo e do não se saber amar. Então, no geral, dizemos de alguém que é um homem pobre para significar que não tem peso humano. E há tanta gente que não tem nenhum peso humano no nosso coração. Mesmo quando até damos esmola, ou até damos nestas campanhas de caridade de algo que é nosso, mas que certamente muitas vezes é mais o que sobeja do que aquilo que faz falta, até damos, mas esses pobres, esses frágeis, não têm peso no nosso coração porque nem os tocamos, nem tocamos as suas feridas, nem conhecemos os seus rostos, nem partilhamos e ouvimos as suas histórias, nem os acolhemos com a nossa proximidade, o nosso acolhimento. Isso não é caridade. Pode ser filantropia, mas não caridade cristã. Também incluímos, não raras vezes, realidades que, embora propriamente não expressem o conceito de pobreza, no entanto, de facto, na realidade histórica concreta e hoje mais do que nunca, participam da própria pobreza. Por exemplo, as etnias. Realidades que expressam mais claramente o que queremos dizer. Porque, embora não haja grupos étnicos superiores ou inferiores, podemos ver que em muitas regiões a maioria dos pobres pertence aos grupos étnicos. Nós aqui temos um enorme problema a partir da nossa mentalidade e do nosso relacionamento, da nossa relação, por exemplo, com os ciganos. Outro caso muito característico é o da mulher, considerada nas sociedades patriarcais como um ser frágil, fisicamente e moralmente, e, portanto, dependentes do homem e confinadas apenas ao lar. Essa discriminação as impediu tantas vezes de desenvolverem as suas próprias capacidades e de exercitá-las fora da sua própria esfera privada, da sua casa, do seu lar. E percebemos quanto hoje, embora a Igreja até seja muito feminina na participação, mas na envolvência das estruturas de gestão, como ainda acolhemos tão pouco as mulheres. E as remuneramos justamente como remuneramos um homem. Isto é escandaloso.
mas ainda, infelizmente, é verdade na construção das nossas sociedades. O nosso olhar à mulher é sempre um olhar quase que classificando-as de frágeis. Um conceito analógico de pobreza, especialmente relevante também para nós, é o dos chamados pobres com espírito. Pessoas pobres que não têm bens essenciais, mas assumem Deus como o bem dos bens. É por isso que, antropologicamente, eles não podem dizer que não têm nada e que não têm apoio, porque o impulso do Espírito Santo torna possível que, quando existam condições para viver, vivam com dignidade e até dão da sua pobreza, de modo que, se não conseguem escapar da pobreza, a assumem a partir da fé. Outro conceito analógico de pobreza é o pobre em espírito. Este que não tem possibilidade de ter e, sabendo sem nenhum direito, se dirige com confiança para aquele que pode dar-lhe. Assim, aquele que se sabe sem nenhum direito diante de Deus, mas que confia na sua misericórdia, pode também ser chamado pobre, porque o espírito dele está em Deus, como um pobre diante de quem pode dar-lhe como viver. Seja qual for a abordagem, e são várias, como estamos a ver e a considerar, para nós, a opção pelos pobres pertence ao núcleo da mensagem evangélica. Não pode ser apenas uma opção ideológica ou política. Tem que envolver a pessoa toda e todas as pessoas. A defesa da sua dignidade e dos seus direitos fundamentais. E só pode ser realizada ancorando-se no mais transcendente e aprofundando. E hoje a grande crise de valores é exatamente porque se quer matar o transcendente. Quer-se viver sem a fonte. Cada um a partir da verdade de si mesmo, pensando que somos nós o absoluto da vida, os donos da vida. Isto é profundamente dramático. E há muitos cristãos a viverem assim. Não são apenas os pagãos, porque a maior parte dos pagãos são cristãos que não assumem e não vivem a fé. A luta contra a pobreza é um aspecto que segue a opção pelos pobres, porque o amor busca sempre o bem da pessoa que ama. E quem opta pelos pobres não quer que as pessoas vejam a sua existência drasticamente diminuída. Como a pobreza não é boa nem é desejada por Deus, e ainda menos hoje, quando há uma possibilidade de recursos para todos e até há alimento para todos, e tanto se deita ao lixo, e não se distribui. E essa é a consideração até maior do milagre da multiplicação dos pães, a condivisão. Hoje a gente não partilha, prefere estragar, deitar fora. Então há recurso para todos, mas infelizmente nem todos têm acesso e direito a estes recursos, fruto de uma enorme desumanização e até despersonalização. Feito este percurso introdutório e este primeiro aspecto, de olharmos para estas várias dimensões da pobreza, a primeira parte desta reflexão, convido-vos agora a um percurso muito resumido, mas sempre fundamental, dos pobres na Sagrada Escritura. Se revisitarmos as Sagradas Escrituras, apercebemos que desde a origem, e como expressão da bênção divina, que a posse da terra é a expressão maior para que tenham o próprio sustento, a pobreza não é um valor, mas sim a riqueza. O que Deus deseja é que sejamos ricos, não pobres. A privação dos bens para o sustento é sempre um mal a combater. A pobreza é, neste sentido, um grave problema. Por isso Deus revela-se por seu nome no próprio processo de libertação do povo escravizado pelos egípcios. Revela-se aos oprimidos como aquele que os acompanha, dando-lhes consistência quando eles entravam em colapso, força e solidez quando sentiam que não podiam fazer mais para sobreviver, fundamento quando estavam enfraquecidos. E tudo isso significa o próprio nome revelado de Yahvé, aquele que é ou aquele que vai sendo.
Quando o povo se torna sedentário, é Deus que se revela ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, que são os que não têm chão para se estabelecer. São os pobres do tempo, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas. É Deus que lhes dá a consistência, que a sociedade lhes nega, quebrando a fraternidade que deve caracterizar o povo de Deus. E Deus é revelado através da palavra dos profetas como um Deus incompatível com a opressão, que exige que a justiça seja feita aos oprimidos e que os fracos não sejam explorados. Passaram tantos séculos e acho que estamos no mesmo contexto, mas hoje mais desenvolvidos e até com mais técnica. Quando os reis não cumpriram este papel de defesa dos pobres em relação aos ricos e poderosos, Deus manifestou-se naquela parte do povo pobre que não podia viver da sua justiça, mas que viveu pela fé naquele Deus que o acompanhava. O povo pobre e esperançoso foi chamado pelos profetas os pobres de Yahvé. E, portanto, paradoxalmente, era neles que estava a esperança da renovação, porque neles reinava a presença de Deus, dando-lhes a vida e humanidade, dando-lhes a paz quando tudo parecia perdido. Esta própria predileção de Deus por quem menos tem chegou ao ponto de confiar tanto neles que os escolheu como a casa preferencial para a habitação do seu próprio filho. Assim aparecem caracterizados Maria e José, os pastores, Simeão e Ana, no Evangelho da infância de Lucas. Todos eles, os pobres do Senhor. Esta revelação de Deus, como aquele que chama à existência ao que carece de vida e ressuscita os mortos, que começa por dar a Abraão e Sara a força para gerarem um filho, culmina no próprio dom do Filho, Jesus, a quem ressuscitou dos mortos. O seu Filho também fez de toda a sua vida uma clara opção pelos pobres. Pelos pobres é que ele nasceu e viveu pobre entre o povo. É por isso que vemos os seus pais, ao resgatá-lo, quando ainda criança apresentado no templo, só poderem pagar a oferta dos pobres. Eram pobres. A opção de Jesus consistia em que ele não viveu como um pobre a mais, tentando preservar a vida, nem se promoveu dando-lhes as costas, mas assumiu solidariamente a sua condição. E quando Deus o chamou para a missão, ele deixou casa, profissão, família, fez-se pobre, ao ponto de não ter onde reclinar a cabeça. Por isso, se ele se entregou completamente aos outros, ele também precisou pedir alimento e teto, mas também deu aos pobres direito sobre a sua pessoa. Ele os respeitou e a si mesmo se entregou por amor. Não foi um benfeitor que dá do alto. Jesus, uma vez que não tinha nada para dar, deu-se a si mesmo, até se entregar a si próprio. Deu em relações horizontais e mútuas, porque dependia dos outros para alimentação e alojamento. Como diz Paulo, ele nos enriqueceu com a sua pobreza. Tão relevante ou mais que a sua condição de pobre e a sua missão entre os pobres é que ele realmente quis permanecer nos pobres, independentemente de que seja sabido que o serviço aos pobres ou a sua falta é um serviço ou não ao próprio Jesus. Já aqui foi citado esse texto belíssimo de Mateus capítulo 25, 31 a 46 do juízo. Seremos julgados pelo amor. O que fizerdes são um dos mais pequenos. É por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, também irá afirmar solenemente que estes não celebram na verdade a ceia do Senhor e não estão em comunhão com Ele porque discriminam os pobres. E é um texto lindíssimo, o mais antigo sobre a Eucaristia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Desta passagem assim tão resumida da Escritura, para chegarmos à segunda consideração, o sacramento do pobre. Jesus apresenta-se sempre como mestre enviado a anunciar a boa nova aos pobres e a consolá-los.
É o manso e humilde de coração, como os pobres de Yahvé. E proclama felizes os pobres. Mateus, capítulo 5, versículo 3, que Lucas irá depois alargar na expressão pobres em espírito. Jesus identifica-se com os pobres e periféricos, como se lê na parábola do juízo final. Ele é o que tem fome e sede, é o peregrino, é o nu, o doente, o encarcerado. Por isso os padres da Igreja tecem, a partir desta revelação bíblica, a grande catequese sobre os pobres como o grande sinal ou sacramento da presença de Cristo. E é curioso, e bem, nós adoramos a presença realíssima do Senhor nas espécies eucarísticas. Não teremos muita dificuldade, às vezes, em sentir essa presença de divino numa imagem, num espaço sagrado. É tão difícil percebê-lo na carne do pobre, do frágil, do doente, de quem está sentado ao lado. Olhamos para o santo e ele que está ao lado, a gente despreza. Às vezes até se sente incomodado porque cheira mal. Não está bem vestido, está andrajoso, mal penteado. Isto é profundamente escandaloso, mas é verdade, é a realidade das nossas vidas e das nossas comunidades. São particularmente significativas, neste respeito, as palavras de João Crisóstomo. Eu gostava de viver no tempo destes padres. Vale a pena, mas vocês às vezes não têm acesso fácil a isso, e nós os padres somos culpados por não dar este acesso. Que os cristãos pudessem ler os padres da Igreja. Em vez de nos perdermos em obras teológicas que ninguém entende o amaranhado das palavras, e não é a doutrina que nos salva, é a experiência de vida, valia tanto a pena lermos os padres da Igreja. A memória de fé da Igreja viva, sempre viva, porque tem em si o Espírito de Cristo, não é? Vejam bem o que diz este padre da Igreja, é lindíssimo isto, João Crisóstomo, mas podia ser o padre Aquino. Diz assim: comove-te ao menos diante da natureza, vendo-me nu, e lembra-te da minha nudez na cruz por tua causa. Se não quiseres, lembra-te desta nudez que sofro na pessoa dos pobres. Outrora suportei a pobreza por tua causa, mas ainda hoje a suporto por tua causa, para que tu, tocado por esta ou aquela pobreza, queiras ser um pouco misericordioso. E qual é a pobreza que nos toca, não é? Neste coração, depois inclinado sobre o outro. É na linha desta tradição patrística que um grande teólogo ortodoxo afirmaria a existência de um sacramento do pobre. O pobre é, na verdade, um outro Cristo. Porque no pobre, o próprio Jesus faz-se mendigo, periférico, faminto, encarcerado, nu, maltratado. Neles ele vem ao nosso encontro de verdade, para que toquemos as suas feridas, para que o tratemos, para que o amemos. Por isso também eles deviam ocupar um lugar privilegiado e espaço no nosso coração. Deveríamos aprender a escutá-los para os conduzir à vida e à salvação, que significa a completude das suas vidas. Salvar é isto, é termos uma vida planificada, onde o sofrimento, a fragilidade, a morte já não têm mais poder sobre nós, o nosso corpo. Isso é salvar, isso é curar. É particularmente significativo que o evangelista João não apresenta o rito da Eucaristia, da consagração do pão e do vinho, na última ceia, a ceia pascal, mas introduz um outro rito, subejamente conhecido por todos, o lava-pés, que é equivalente e nos oferece uma belíssima síntese de vida cristã. E desta atenção ao pobre, o gesto do pobre que lava os pés de todos os pobres e que os serve no amor. Este gesto de Jesus
É uma síntese simbólica da entrega condicional que foi toda a sua vida, entregue por amor ao Pai, na obediência e ao seu povo, a toda a humanidade, no desejo da sua salvação. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que este seja salvo e liberto. Este gesto é sempre uma profecia a contemplar, a aprender para se viver. Despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Assim resume Paulo, escrevendo aos Filipenses, a sua aprendizagem sobre esta atitude de abaixamento do Senhor. Despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Nós fazemos ao contrário. Vejam os padres, as grandes vestes, todas cheias de ouro, as grandes batinas e as grandes alvas todas bordadas, os grandes símbolos, todos gordos, para compor as vestes no corpo. A lição é o contrário, não é? Quem é que se despoja? Bem, este despojar não é apenas tirar roupas, não é? Não estou a falar mal das vestes litúrgicas. E têm o seu lugar e a sua dignidade própria. Mas às vezes perdemos-nos nas vestes e nos incensos das cerimónias, todas religiosamente bem cumpridas, às vezes até demasiado daquilo que prescreve o ritual, porque cada padre já é quase bispo ou papa na sua própria paróquia. E depois este despojamento interior, que é disto que se trata, não é? É disto que se fala, este despojar-se para servir o outro, tomando a condição de servo. A gente fala muito destas coisas, mas olhem, um exemplo, quando aqui realizamos as jornadas litúrgicas, estão 200 participantes. Realizamos as jornadas bíblicas, estão 200 participantes. Realizamos as jornadas da caridade, estão 60 participantes. Vejam bem onde é que a gente se despoja para servir. E não quer dizer que essas dimensões não sejam fundamentais e importantes na nossa vida e na construção até da nossa identidade comunitária. Mas isto é expressivo, onde está, de facto, a atenção do nosso coração. Quando se fala de caridade, isso é os vicentinos, a Cáritas. É uma ação da Cáritas, vamos da Cáritas. Mas as comunidades não estão organizadas para o amor? Não se deviam fazer representar todas? Onde é que estão as Santas Casas da Misericórdia? Reúnem-se para discutir lucro? Mas são santas casas ou são lares com outras gestões? Tão pouco, às vezes, marcados já pela fé cristã? Onde é que está essa gente? As santas casas, os centros de dia, não é? As creches, as comunidades cristãs. Estão a ver? É disto que se fala quando se fala de despojarmos-nos para servirmos o outro. Na verdade, só se celebra verdadeiramente o culto aquele que o prolonga e completa no serviço a Deus e aos irmãos, na certeza do que Jesus nos disse, e é Ele que nos disse: o que fizertes a um destes mais pequeninos, a mim o fizertes. Por isso, este gesto do lava-pés é um grande desafio à nossa vida. Celebramos o que vivemos. O grande problema é que, como vivemos pouco, também celebramos depois com uma pobreza enorme. Ou celebramos já não na expressão da nossa própria vida. É preciso silenciar a hipocrisia de um culto sem alma e verdade. É necessário aprendermos a testemunhar a fé na caridade para que esta seja celebrada em maior verdade e autenticidade. Parece-me importante aprendermos a nos compadecer, identificando-nos com o sofrimento alheio, carregando sobre nós mesmos essa cruz. O que é tão difícil? Sofrermos com os que sofrem. Mas não buscar o sofrimento, não é disso que se trata. Isso é doença. Assim o fez e ensinou Jesus. Sofreu juntamente com cada um. Padeceu por cada um singular no seu coração. O poder de Deus no mundo revelado em Jesus é a compaixão. O amor que eleva e torna a vida mais digna e feliz. Isto é o verdadeiro conteúdo de compaixão. Eu fiquei chocadíssimo e escandalizadíssimo, porque de facto hoje, quando a gente ouve até no Parlamento que nos deve governar para defender a vida,
mas defendem a morte, utilizarem estas expressões cristãs. Têm uma raiva profunda ao cristianismo. Detestam os cristãos. Querem a morte de Deus. E depois a linguagem que trazem para a sua politiquice medíocre e hipócrita é a linguagem cristã. Isto é profundamente escandaloso. Não usem estes termos para dizer realidades que eles querem afirmar, mas que não têm nada de compaixão, não têm nada de dignidade. Esta é a compaixão aprendida do Evangelho. O amor que eleva e torna a vida mais digna e feliz. De facto, a compaixão é o modo de ser de Deus, a sua forma de olhar o mundo, o que o move para o tornar mais humano e habitável. E Jesus não quer a morte de ninguém nem do pecador. Quer é que se cure, que se liberte, que se salve e que viva. Para Jesus, primeiro estão as pessoas, a cura, a reconciliação, o acolhimento. E esta é uma lição sempre importantíssima a aprender, para depois vivermos o que celebramos. Jesus deixou-nos na Eucaristia como um dom toda a sua vida, para aprendermos com Ele a tornar-nos também em toda a nossa vida como Ele, misericordiosos como o Pai. Com Ele nós devemos aprender o serviço e o amor. Não há verdadeiro culto se este não for prolongado no amor, no serviço, na solidariedade, na partilha, na defesa dos mais fragilizados, no empenhamento da justiça. Com Jesus devemos aprender o que significa ser pão partido e repartido para as fomes do mundo, para termos parte com Ele, para estarmos em comunhão total e plena com Ele, para comungarmos verdadeiramente dele, que é muito mais do que tomar a hóstia. Ainda há dias nós ouvimos uma passagem muito bonita. Acho que foi ontem, se não me engano. Vais apresentar a tua oferta e se sentires que alguém tem alguma coisa contra ti, independentemente que tu possas ter contra alguém, se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te e então depois vem apresentar a tua oferta. Se a gente cumprisse isto, eu acho que as missas ficavam quase sempre vazias. E às vezes nem havia missa porque o padre também tinha que sair do altar. Eu contra mim próprio me confesso. É verdade. Se levássemos a sério esta palavra, isto é terrível. Mas isto é para uma vida boa, saudável. Se não andamos aqui, não é? Enfim. Assim devíamos aprender a assumir e a viver cristamente a própria vida a partir da misericórdia. Se Jesus não é para mim o alimento da vida, o Evangelho vivo, o vinho novo, que me dá fecundidade, como é que eu sentirei necessidade de dar pão a quem tem fome ou dar de beber a quem tem sede, física ou espiritualmente considerados? Nós nunca daremos pão e água se primeiro Jesus não for alimento e água para nós. Se não é em Jesus que me revisto como homem novo pela fé, a veste do batismo, e pela caridade derramadas no meu coração, como sinto interesse em vestir os nus, em promover a dignidade de cada pessoa humana, na defesa inviolável da sua vida e dos seus corpos. Eu não sou nada a favor do referendo contra a eutanásia, porque a vida não é referendável. Não percamos o horizonte, o sentido, a coragem, embora muitos já nem acreditem em nada disto. Levaríamos uma grande chapada se fosse possível o referendo à vida. Porque os mesmos que votaram sim ao aborto, cristãos, votariam hoje sim à eutanásia, dizendo-se cristãos. Não tínhamos dúvidas. Temos é que evangelizar e fazer as pessoas perceberem o peso da sua conversão e da autenticidade da sua própria vida. E é este que está em jogo. E isto é muito sério. Mas também não nos preocupemos, porque se vamos a Jesus, Ele próprio também não teve a preocupação de converter a toda a gente. Os 12 que caminharam com Ele só lhe trouxeram problemas.
e nem estavam muito convencidos no fim da aventura, da amizade. Não tenhamos medo que as pessoas defendam outras coisas, que vivam outras coisas. Cada um de nós converta-se, se é cristão de verdade, à verdade da vida, à verdade do Evangelho. E testemunhemos isso com alegria. Eu, neste contexto, desculpa-me este parênteses, pensei muito assim. Bem, há tempos realizou-se o referendo do aborto. Falámos tanto, perdemos. O que é que se fez desde lá para cá sobre essa questão? Conhecemos as mulheres grávidas e que estiveram quase em ruptura de consciência para abortarem. Acompanhamos alguma? Ajudamos alguma a ter o filho? Como comunidades, ou mesmo individualmente falando. E agora o mesmo caso põe-se em relação à vida. Quem é que acompanhamos no sofrimento, nos hospitais, onde se morre sempre sozinho? Como nos lares. Os filhos vão depois para saber se está tudo tratado e se já pode levantar a fortuna. Isto é profundamente escandaloso, mas acho que esta é que é a preocupação que devemos trazer ao coração. Se não é em Jesus que eu aprendo a ser a casa santa de Deus, a assumir a cruz em cada dia, oferecendo-me como Ele livre e obediente a Deus e aos irmãos, acharei importante dar pousada a peregrinos ou assistir a enfermos? Ou acolher refugiados? São os novos pobres de hoje. Se Jesus não é verdadeiramente o meu libertador, aquele que me cura, que me dá vida, como encontrarei até vontade e valor para visitar os presos, os escravizados? Se Jesus não é para mim o vivo, o vencedor da morte, o dador da eternidade e da vida, como sepultarei na esperança os mortos que terminam a sua viagem peregrina conosco? E se não é a palavra de Jesus uma boa notícia, a bela novidade que recria a minha vida e dá pleno sentido e horizonte, que necessidade sentirei para dar bom conselho, ensinar ignorantes ou corrigir os que erram? Se Jesus não é para mim a fonte da alegria, o dom da graça maior, o pulsante coração do Pai, como aprenderei a consolar tristes, a perdoar injúrias, a sofrer com paciência as fraquezas do próximo? Se Jesus não é para mim a fonte fresca e pura da vida, a porta da eternidade, é a bela e única herança que Deus dá, como aprenderei a rezar a Deus? E até acharei nisso necessidade e fazê-lo pelos vivos e pelos defuntos. São as obras de misericórdia, o serviço aos pobres. Se Jesus não for coisa grande para mim e verdade em mim, e se não o ver no outro, evangelizar os pobres e periferias. Terceiro aspecto. Estou quase a terminar. Estão cansados? Bem, pelo menos ninguém sonhou alto. Isto é perigoso a gente dizer os sonhos altos, não é? Evangelizar pobres e periferias. Depois deste percurso, é fácil perceber, a partir da própria Escritura, como os pobres são os periféricos da vida, que Jesus sempre privilegiou na sua missão, identificando-se com eles. As periferias assumem uma longa e complexa história de experiências diferentes ao longo dos tempos e na vida da própria Igreja. Aqui, no contexto da nossa reflexão, bastaria recordar mais recentemente as palavras do então cardeal Bergoglio, antes do conclave, que em 2013 o elegeu Papa da Igreja, e que é um grande sinal para a Igreja, e eu até fico escandalizado como há muita gente dentro da Igreja que acha que o Papa está desadequado. Eu tenho de dizer estas coisas, não é? À família. E é ele que voltou a repropor esta temática como fundamental no plano evangelizador da Igreja, para uma nova evangelização. E diz o Papa Francisco: a Igreja é chamada a sair de si mesma, a ir para as periferias, não só geográficas, mas também existenciais, onde reside o mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, onde há desprezo pelos religiosos, pelo pensamento e onde existem todas as misérias.
Vejam bem que bonito apontamento. A igreja chamada a sair de si mesma. Quem é que sai da igreja? Onde é que nós estamos presentes no mundo? A vida da igreja resume-se muitas vezes aos sacramentos. E é dentro da igreja que está o padre. E ele até pensa que se ouve e se faz ouvir lá dentro. Onde é que as pessoas veem o padre cá fora? Quem é que vai às periferias? É estas que diz aqui o texto, que nos diz Francisco. Onde existe o pecado, onde se sofre, onde há injustiça, onde há ignorância, onde até há desprezo pela vida das comunidades cristãs. Onde é que a igreja está aí presente? Não vai o padre, não vão as freiras, não vão os catequistas, não vão os dos vários serviços ministeriais da igreja e não vão às vezes os da caridade. Uma das críticas acerríssimas que eu faço às comunidades vicentinas, e posso falar isto aqui de púlpito porque tenho partilhado imenso isto com todos e sabem-no, e tenho que ser fiel com a minha consciência, é que nós perdemos o espírito e a autenticidade carismática desse movimento. Que os outros grupos sociais podem não o fazer, nem estão chamados a fazê-lo. E que, por exemplo, os vicentinos têm como programa de vida exatamente isso. A visita domiciliária. A visita da casa. A casa, o rosto, o corpo, o toque. E nós abancamos na igreja, é mais fácil. Venham as pessoas à igreja buscar o saco. Falamos um bocadinho e pronto. E vemos as situações de pobreza e de miséria. Mas quem sai? Fazemos na igreja os gabinetes. Quem sai? Eu, de facto, desculpem, mas ouço falar tanto de periferias, eu nem consigo sair das minhas paróquias porque, com tanto funeral, tanta missa, tantas reuniões, tudo para dentro da igreja, nem tenho tempo para sair para fora. Senão dizem, o padre não invadiu. Nunca cá está. E eu não ando a passear. Né? Fora. Olha como hoje, não é? Para vir aqui tive que arranjar padres para me celebrar as missas. É mesmo assim. Olha, arranjei por essa intenção que não temos muitos padres no Algarve, mas muito generosos. Mas é verdade que a gente reconhece isto. Quem sai? Quem é que vai às periferias? A gente fica encantados quando o Papa fala disto. O que é certo, não digo que não haja algumas experiências, mas comparado com a realidade das nossas comunidades, não temos comunidades com este espírito de saída. Às vezes, nem internamente nos amamos e estimamos, quanto mais sairmos como comunidade, como comunhão, como família, em atenção aos outros. E mais tarde, na exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho ao mundo, Evangelho Gaudium, esse grande documento de reflexão e de proposta de renovação da Igreja, de 2013, reafirmaria agora já Papa Francisco. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comunidade e ter coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. E olhem, até sugere uma metodologia, que na altura, quando a ouvimos, ficámos encantados com estas palavras. O Papa gosta de inventar palavras, não é? E a metodologia que ele propõe para sairmos é esta: primeiriar, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. 5 propostas de caminho. Primeiriar, tomarmos a iniciativa nós, não esperarmos que os outros venham. Sermos nós a perceber quem é que está grávida e quer abortar, quem é que está a sofrer e quer morrer. Sermos nós a tomar a iniciativa. Às vezes nem conhecemos as pessoas. E às vezes é verdade que nem as famílias querem vir chamar o padre com medo que ele o vá mandar logo para a eternidade. Não é com medo que ele vá para a eternidade, é que as coisas ainda não estão resolvidas. É neste sentido. Primeiriar, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. Metodologia para esta igreja em saída. O grande desafio proposto é, pois, uma igreja em saída. Sairmos de nós mesmos, descentralizarmos-nos, não vivermos da autorreferencialidade, para irmos às periferias, não apenas geográficas, mas existenciais. E percebemos, por isso diz o Papa, cada cristão e cada comunidade. É muito diferente a igreja de Portimão da igreja de Cachopo. A igreja de Tavira, ou de Faro, ou de Lolé, da igreja de Messines,
ou da igreja de Algesur, ou de Monchique. Percebem o que eu quero dizer? Cada comunidade tem a sua própria realidade. Não temos que nos imitar uns aos outros. São outros, certamente, os desafios. Mas é cada comunidade, cada cristão, juntamente com o pastor, fazer este discernimento. E o Papa, neste documento belíssimo, aponta algumas situações destas periferias que devemos ir, onde reside o mistério do pecado. É mais fácil a gente dizer, é alcoólico, deixa lá, olha, está bêbado outra vez. A gente quer lá saber que ele esteja bêbado outra vez, não é? Olha, lá se drogou outra vez. Mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, onde há desprezo e miséria. Mas depois, quando ele apresenta os desafios do mundo atual, também diz o medo e o desespero. São lugares, às vezes, de periferia. Há pessoas com medo. Olha, agora anda tudo com medo do coronavírus, não é? E é uma coisa séria. A tristeza, a falta de respeito e a violência. Tanta violência nos lares, nas famílias, contra as mulheres e também contra os homens, é uma coisa vergonhosa. Que agora a comunicação social até faz muita questão de trazer, não é? E ainda bem que o traz. Isso envergonha-nos. Mas há tanta violência. Aos professores, pais que batem aos professores, alunos que batem aos professores. Isto é uma coisa vergonhosa, tristíssima, sei lá. A desigualdade social e a exclusão, frutos de uma economia que mata e que às vezes é a única ambição da construção da sociedade. A globalização da indiferença. Nós dizemos que estamos numa aldeia global, hoje de facto um clique no telemóvel, estamos em todo o lado do mundo, mas indiferentíssimos. Eu tenho tantos amigos no Facebook, mas quais amigos? A cultura do bem-estar que anestesia, e hoje toda a gente quer essa cultura do bem-estar. Vivemos para consumir. E todos os reclames, aparecem lá as senhoras todas muito mais despidas que vestidas, mas muito elegantes e bonitas e magrinhas, quase imitação daquilo que deve ser, a beleza. Novos ídolos, a pessoa sacrificada diante do dinheiro e do lucro, a corrupção, a ambição do poder e do ter, a desigualdade, o abandono de Deus, a exacerbação do consumo, o individualismo. É o número 67. Isto são tudo espaços de periferias. Às vezes andamos a discutir como fazer, onde ir. Em cada cidade podemos descobrir tantos espaços destes. Então, recomeçar a partir das periferias com o Evangelho responde às exigências profundas do caminho cristão na história. Não é uma estratégia, mas um caminho decisivo para se chegar ao coração da mensagem cristã. Podermos agir como Jesus. Esta é a nossa missão. E particularmente apelativas e desafiadoras, termino, são as palavras de Francisco na presente exortação no capítulo 4 sobre a dimensão social da evangelização. Vou quase citar os seus pensamentos, que são profundamente interpelativos. Diz ele: deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Esta aproximação, esta atração, ainda de manhã falava-se disto, a atração. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres. E isto supõe estarem docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre. Ouvir o clamor do pobre. Eu achava detestável aquela linguagem que de quando em vez ainda se ouve: os meus pobres. Vou levar aqui a roupa, a comida aos meus pobres. Acho isto escandaloso, esta afirmação dos meus pobres. Ouvir o clamor dos pobres, a gente às vezes nem os ouve. Todos conhecemos muito bem a parábola do samaritano. O que eu acho, sinceramente, e várias vezes também já o disse até em encontros gerais da Cáritas. A igreja é aquela estalagem, não é? Onde se pôs o desgraçado a recuperar. Quantos desgraçados
é que a gente fez festa porque recuperaram? Ou será que a gente regressa à estalagem para cuidar disso? Ou vamos arrastando? Deixa eu estar. As camas, já não temos camas. Percebe? Como nos hospitais. Isto já está cheio. Mas coitados, estão ali. O senhor doutor da parte da manhã falava daquela proposta, né, do Estado, como é que ele dizia? Agora falta uma expressão. Estado Social de parceria em parceria. Isto são muito bonitas parcerias, mas nem dentro da igreja há parcerias. Às vezes podemos fazê-las com o Estado, mas às vezes até internamente, o que é triste, não há parcerias, não há trabalho em rede. E isto tem-se sugerido tantas vezes, de uma paróquia que pode ter mais possibilidade, até mais irmãos com capacidade, ou até mais bens económicos, ajudar as outras que têm menos capacidade. Nem há este trabalho em rede entre nós. Nunca partilhamos muito isso entre nós. Tenho esta dificuldade. Qual é a comunidade que me pode ajudar? Pensamos logo que é sacar dinheiro, que é sacar bens. Nem entre nós há trabalho em rede, quanto mais. Estas parcerias, não é? Eu acho que isso era fundamental. Mas é a minha opinião, podeis certamente discordar. Para a Igreja, a opção pelos pobres, diz o Papa, é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. E ele diz assim: por isso desejo uma igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar. O grande problema é que nós às vezes também nos fechamos na sala a fazer relatórios sobre os pobres, mas nunca os ouvimos. Este às vezes é um grande problema metodológico até dos nossos programas pastorais. Não ouvimos. Sentados à secretária, pronto, vamos riscando algumas propostas. Ouvir. O nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou programas de promoção e assistência, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o como um só consigo mesmo. Esta atenção amiga, gosto desta expressão, atenção amiga, é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, desejo de procurar efetivamente o seu bem. Eu gosto desta expressão, uma atenção amiga. Às vezes nós até temos atenção, mas não é uma atenção amiga. A gente pode contar os amigos pela mão, não é? Temos muitos conhecidos, amigos. Pode-se contar pelas mãos, não é? E, por fim, diz o Papa, o que eu também sublinho. Desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. É o número 200 do Evangelho Gáudio. E, de facto, isto é até uma chamada de atenção à consciência, mesmo nossa, que trabalhamos nestes serviços da caridade, não é? Ao serviço dos pobres. O Papa queixa-se disto com razão. E ele tem o conhecimento da Igreja do mundo, não apenas da realidade de Roma. Não é? E diz ele, é com mágoa, esta falta de cuidado espiritual. A gente quer lá saber que o pobre seja batizado, que se confesse, que tenha uma vida espiritual, que possa ajudar a sua própria vida humana. Às vezes isto parece uma coisa... Não, cuidar. É? O trabalho, tem trabalho, a casa, a alimentação, ser filho de Deus... Pode não ser, né? Até pode acreditar em Maomé, pode não ter Deus nenhum, a caridade é para todos, e bem, não tenho que obrigar o outro a ser cristão, não é? Mas este cuidado espiritual, esta atenção espiritual. Isto é muito importante. E, de facto, não é sempre onde damos mais conteúdo ou mais atenção. Portanto, é uma bonita chamada de atenção para concluir. Eu, na folha que vos entreguei, tinha uma oração final, mas como o Carlos Oliveira tem uma oração para o fim, essa fazem vocês em casa quando chegarem. E muito obrigado pela vossa paciência para terminar a horas.